Eu quero transmitir para vocês algumas mensagens falando sobre diversas coisas. Eu vou começar falando sobre a humilhação. Vivemos e desfrutamos de várias coisas agradáveis e desagradáveis. E no percurso de vida de muitos, a humilhação está presente, seja no trabalho ou em casa ou entre as amizades. Seja fazendo bem, seja fazendo mal, a humilhação acontecerá. Algum momento, de alguma forma, sendo justo, posso ser humilhado, mas sendo injusto, posso ser mais ainda. Ou seja, se eu sou humilhado praticando a injustiça, eu sou mais humilhado ainda. Jesus sofreu humilhação injustamente, não dizendo uma só palavra injusta contra alguém, contra aqueles que agiam injustamente contra ele. Sendo humilhado, não se comportou como injusto, retribuindo o mal com o mal, mas pediu a Deus, o seu Pai, para os perdoar, por causa da ignorância e falta de entendimento deles. Se eu for humilhado, que seja na obediência a Deus, porque Deus dará a cada um segundo o que fizeram. As suas obras ou comportamentos os sigam. Apocalipse capítulo 14, versículo 13 ao 14. Aqui fala assim: as suas obras e os comportamentos que praticaram os sigam. Está escrito em Apocalipse capítulo 14, versículo 13 ao 14. Aquele que se humilha para agradar a Deus, aquele que se humilha para agradar a Deus, ele o exaltará, porque o humilhado será exaltado e o exaltado será humilhado. Frase que Jesus falou. Vamos falar agora sobre os olhos do Espírito. Os olhos do Espírito são os desejos que temos. Jesus disse: a luz do corpo são os olhos, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será escuridão. Portanto, se a luz que há em ti se a luz que em ti há são trevas, grande será tais trevas. Mateus capítulo 6, verso 22 ao 24. Quem tem o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, terá comportamentos santos. A alma está no corpo. A alma está no corpo carnal e o Espírito está na alma e a controla. Ou seja, o Espírito controla a alma. Alma é Espírito, que o Espírito é a força que está na alma, e a carne estão ligados, ou seja, a alma, o Espírito e a carne estão ligadas entre si. A alma é um ser único movida por uma força chamada Espírito, e a atividade da alma e do Espírito no corpo forma crescimento, movimento e conhecimento para o corpo carnal, pois a alma é a vida e o Espírito
a sua força. Quando ambos saem do corpo, acontece o que chamamos morte. O espírito pode receber agrupamento de muitas outras forças espirituais em si, manipulando a alma e causando comportamentos variados, mediante a sabedoria e a ciência do espírito que está ativo no trio. No trio, corpo, alma, espírito da alma. A alma e o espírito caminham juntos. Ezequiel capítulo 1, verso 6 ao 22 fala que a alma e o espírito caminham juntos. O começo da minha fé, vou falar sobre o começo da minha fé. Falarei um pouco de mim. No começo da minha fé, apliquei o meu coração. No começo da minha fé, apliquei o meu coração na leitura da Bíblia. Apesar de só ter concluído a terceira série do primário, li a Bíblia Testemunha de Jeová, li a Bíblia Católica completa, li a Bíblia Evangélica em grande parte. Daí então Deus colocou em meu coração o desejo de entrar em seus caminhos e praticar a sua palavra escrita. Não tinha o desejo de ir para igrejas. Pois lia bastante a Bíblia e orava bastante. E em meu coração tinha o desejo de deixar as paixões e as vaidades mundanas e várias coisas materiais. Queria ocultar-me das pessoas para que pudesse adorar a Deus com perseverança e em paz. Eu tinha o equivalente a 22 ou 23 anos de idade. Era solteiro e morava com os meus pais, ansioso para aprender mais e mais de Deus. Eu estava cheio de fé, orava com frequência. Daí então percebi que Deus havia me dado dons, e os dons eram na parte da visão. As visões eram desse tipo: via reflexos de luz e pequenas luzinhas que aparecia e sumia em seguida. Mas também via sombras negras sem forma aparecer no ar, no chão e na parede. Do meu lado, na minha frente e correndo. Tanto as luzes como as sombras, eu as via até mesmo com os olhos fechados. Não entendia muito bem o significado dessas coisas, mas comecei a entender que as luzes geralmente apareciam quando eu estava orando ou quando a minha mente estava pensando positivo, sem corrupção. Já as sombras geralmente apareciam quando eu estava pensando coisas erradas, que não agrada a Deus. Geralmente é nesses momentos que as sombras aparecem até hoje. Nasci em 1984. Verdadeiramente digo a vocês, hoje
Hoje já estou com 31 anos e continuo com os mesmos dons. E entendo que quem anda com a mente sem pensamentos errados, ou seja, quem anda com a mente sem pensamentos errados, dele se aproxima o Espírito da Justiça. Os anjos no Espiritismo eles chamam de Espírito de Luz. Espíritos bons ou espíritos de luz ou anjos aproximando-se de nós, boa coisa é. Significa que estamos fazendo coisas boas e mentalizando o bem. Um bem atrai outro bem, e um mal atrai outro mal. Um abismo, outro abismo. Jesus disse: seja puro de mente e puro de coração, porque só a pureza da mente atrairá os espíritos da pureza. Todos que fazem o mal ou alguma injustiça contra alguém e está sendo usado por espíritos injustos das trevas, pois basta um só pensamento errado ou injusto para que os espíritos do mal ou os demônios se aproximem da pessoa. Eles podem usar de alguém no falar e no agir. Seja bom, ajude as pessoas, dê sem receber nada em troca. Se puder ajudar, ajude. Não negue, dê, empreste, não fuja de quem precisa de sua ajuda. Não despreze a família, seja amoroso, compreensivo, tenha afeição fraternal. Visite aqueles que querem a tua visita. Visite os doentes e os que estão presos. Levanta o caído, tira o fardo das costas dos outros. Seja hospitaleiro. Lembra-te dos outros, cuida, aconselha, perdoa, faz as pazes, respeita, tem paciência, suporta, ama os animais, ama Jesus Cristo, Ama a Deus. Ama o corpo humano. Ama a si mesmo também. O corpo humano são moradas de espíritos. Devemos entender que todo tipo de energia está nos manipulando a fim de nos desviar da natureza justa e limpa de Deus. Às vezes, os manipulados ou usados por energias erradas não somos nós, mas às vezes os manipulados por energias erradas não somos nós, mas os que se aproximam de nós para nos corromper e nos tentar com ações injustas. Você que crê em Deus e o respeita, fuja da presença do injusto e do que fala palavras imundas e anda com palhaçada, zombando, acusando, maltratando, desprezando os outros. Você, cristão, não entre na roda dos escarnecedores, para que não aconteça que você se torne igual a eles.
Seja dono de você mesmo, honre você mesmo. E o que você aprendeu de Deus, cristão, não se submeta aos caprichos das amizades mundanas, pois se tu, sendo crente evangélico, és desprezado e desonrado e desrespeitado pelos outros, ou pelos teus colegas, o que dizem ser teus amigos, deves entender que eles não são teus amigos, mas sim mundanos opostos a você, que é crente em Jesus. É bom ter amizades, mas com escorpião não. Seja educado e pacífico. É melhor ficar calado do que abrir a boca e repreender um bruto, ignorante. Se o cara é ignorante, fuja dele. Tenha Deus como o seu principal propósito, e a ele você deve a honra principal. A Deus você deve a honra principal. Não ande corrigindo ou quem despreza o conselho, mas corrija a você mesmo sempre. Não tenha vergonha de Deus, para que ele não se envergonhe de você também. Os prazeres desta vida distanciam o homem de Deus. Não seja uma pessoa de perguntas, nem curioso para entrar em assuntos dos outros, ou querer saber da vida particular dos outros. É melhor ouvir muito e ficar calado, que falar muito e errar muito com palavras. Pois quem fala muito erra muito. Que as tuas palavras sejam proveitosas, edificadora, justa, verdadeira, sincera e séria. É melhor falar um sim e um não que entrar em assuntos sem importância. Não devemos se comportar como meninos tolos falando tolice. Um homem exemplar trabalha. Fazendo isso, ele está livre da boca de muita gente. Transmite sabedoria em suas ações e no seu falar a sabedoria para conseguir alcançar coisas materiais. É bom tê-la, mas os nossos filhos também dependem disso. Mas a sabedoria para alcançar Deus é a sabedoria mais importante, porque esta é a guia da alma, a sabedoria espiritual. Quem tem sabedoria espiritual presta atenção a si mesmo e se conserta. Saiba entrar e saiba sair. Bom, essa é uma parte de alguns conselhos que eu estou dando a mim e a alguns que quiserem ouvir, né? Eu não tenho uma leitura muito boa porque eu estudei pouco também, mas o importante é nós transmitir o nosso entendimento, né?